Bom, eu sou Angélica Martucelli, sou engenheira eletricista, especialista em cálculos de painéis elétricos, especialmente do CCM de baixa tensão, CCMBT. Então, eu já tenho bastante experiência nessa área e eu ajudo você, engenheiro eletricista, a ganhar mais de 57 mil reais por ano, trabalhando nas suas horas vagas. Isso mesmo, mais de 57 mil reais por ano nas suas horas vagas. Você não ouviu mal, não, é isso mesmo. Então, durante essa semana eu vou fazer uma série de lives falando aí a respeito do CCMBT e o que te leva a ter esse faturamento que eu disse, né? De mais de 57 mil reais por ano. Trabalhando aí de 2 a 4 horas por dia, nas suas horas vagas, umas horas extras, né? E assim, depois do seu trabalho, claro, não sei. Isso aí vai depender de você, né? E hoje eu vou falar a respeito do painel, do mercado do painel elétrico. Esse vai ser o tema da nossa live hoje. E esse mercado é um mercado que exige bastante profissionais e nós não temos a quantidade suficiente de profissionais especialistas nessa área. As empresas que requerem esse tipo de profissional, elas como que fala, formam seus profissionais internamente. Elas não havia um curso que formasse essas pessoas, né, esses profissionais. Então as empresas formavam até então os seus profissionais dentro ali da sua indústria ali internamente, né? Então, vamos falar um pouquinho o que é um CCMBT, né? O que é isso? Que raio de CCMBT é isso, né? Todo mundo fala. Bom, CCMBT significa Centro de Controle de Motores de Baixa Tensão, né? É uma siglazinha. Ele é um painel elétrico, onde são acomodados todos os dispositivos de partida dos motores, né? Os dispositivos para seccionamento, os dispositivos de proteção de curto-circuito, proteção de sobrecarga ou térmica, né? E proteção, e também o conjunto de manobra dessa partida, né? Ou seja, o seccionamento dado pelo disjuntor, pode ser disjuntor motor ou um disjuntor caixa moldada, né? E que faz a parte de seccionamento. A parte de proteção também é feita ou pelo disjuntor motor, né? Que é feita a proteção tanto térmica quanto a proteção magnética, através aí do disjuntor motor. Ou do disjuntor, ou disjuntor e relé térmico, ou fusível e relé térmico. Isso também dá uma proteção magnética, que é o fusível, e térmica, que é o relé térmico. Também você pode fazer essa composição. E a manobra, que é dada através do contator, né? Que é o liga-desliga, ou através de um inversor de frequência, por exemplo, que você acelera ou desacelera o motor, dependendo do processo onde ele está inserido, não é mesmo? Então, no CCM, todos os dispositivos de manobra, seccionamento e proteção do motor estão acomodados dentro do CCM, né? Ele agrupa os motores de um processo, os motores de uma máquina, por exemplo, uma caldeira, né? Então, o CCM da caldeira, todos os motores que acionam a caldeira estão acomodados aí, todos os dispositivos de partida desses motores estão aí nesse CCM, certo? Então, mas qual é a função específica, além de acomodar, né, todos os dispositivos de partida? O CCM tem como função específica fazer a distribuição da energia elétrica na indústria, naquela indústria onde está inserido.
né? Então, ele também tem essa função específica. Ele faz a distribuição de energia, ou seja, ele leva a energia a todos os motores. Eu costumo dizer que o CCM é o que dá vida aos motores, ou seja, dá vida à fábrica. Você pode ter uma fábrica maravilhosa, se não tem energia lá, se não tem motor, se não tem um CCM para acionar aqueles motores, aquela fábrica não é viva, né? Então, eu falo que o CCM é o que dá a vida aos motores. E ele assegura também a máxima continuidade da operação, porque ele tem todos os dispositivos de proteção, né? E dependendo do tipo de construção do CCM, a rapidez ou a coordenação em que ele foi montado, a rapidez de troca de equipamento ou nenhuma troca é determinada de acordo com o tipo de construção do CCM. Então, ele garante a máxima continuidade da produção, da operação, né, possível, e também garante alto nível de segurança, tanto para o operador quanto para o pessoal de manutenção. Então, o CCM, além de acomodar todos os equipamentos que vão acionar o motor, ele também distribui energia, assegura a continuidade do processo da operação e também assegura, tem alto nível de segurança, tanto para o operador quanto para o pessoal da manutenção. Então, por que eu gosto do CCM? Porque ele é um equipamento extraordinário. Ele tem um alto valor agregado, ele além de ter aí todos esses dispositivos, né, assegura também a distribuição elétrica. Eu gosto demais do CCM. Eu acho que ele é um dos itens, um dos equipamentos mais importantes numa indústria, né? Assim, elétricos, né? Bom, e por que eu acredito que é importante você conhecer esse nicho da engenharia elétrica, que é o painel elétrico? Por que eu acho que isso é importante? Porque não tem no mercado profissional especialista nisso. Pode entrar em vários locais aí onde vocês pesquisam, pode ser o LinkedIn, pode ser outros locais, vocês vão ver que não tem. As empresas procuram e não tem esse profissional formado, disponível, aí não tem. Cada empresa tem o seu lá, seu grupo, né, que faz o cálculo, faz o projeto, mas se precisar no mercado, ou ela traz de outra empresa, ou ela forma de novo aí algum internamente, né? Então, é um nicho que eu acho que você deve explorar. E por que eu recomendo que você faça isso, né? Porque, primeiro, para você atender o mercado. Então, como que você vai fazer isso? Como que você... mas por onde que eu começo, né? Então, eu vou falar um pouco do mercado. Vamos falar aí quem são ou quais são as indústrias, empresas demandantes desse tipo de trabalho, né? Quem que usa um CCM? Vamos falar, por exemplo, da indústria sucro-alcooleira, que é uma indústria aqui na minha região muito, muito pujante, grande. Há uma quantidade enorme de usinas aqui na minha região. Sabe quantas usinas tem no Brasil? 405 usinas. Em cada estado do Brasil tem pelo menos uma usina. Todos os estados do Brasil têm uma usina. Dessas 405, algumas não estão funcionando, mas o parque industrial continua montado da mesma maneira. Significa que um aquecimento do mercado desse produto, ou talvez até transformar essa indústria em outra produção, sei lá, já está disponível, está ali, a qualquer momento ela pode ser reativada. Então, é uma indústria que requer muito CCM. Todo o processo de uma usina requer CCM, desde a entrada da cana, ou do milho, ou outro produto aí que vai gerar álcool, porque o milho gera só álcool. Agora a cana gera açúcar e álcool, né? Então, desde a entrada da cana ou do milho, lá no comecinho, quando chega o caminhão,
até a saída ou do álcool, ou do açúcar, ou dos dois, lá no final do processo, em todos esses processos, em toda parte do processo, há necessidade de um CCM. Nas esteiras de recebimento, nas esteiras de distribuição da cana, na moenda, na parte de picagem, na moenda, na fermentação, na parte na caldeira, na destilaria, na parte de água lá, que é as torres de resfriamento, na captação de água, todo o processo, até chegar lá nos tanques de armazenamento para distribuição, em todo esse processo, na fábrica de açúcar, há necessidade de um CCM. Às vezes um CCM atende uma ou mais áreas do processo, às vezes não, às vezes a área é tão grande que tem um CCM só para aquele equipamento, ou para aquela área, ou para aquele pedaço do processo, né? Então, as usinas demandam muito CCM, todas as usinas. Mas aí já montou o CCM e tal. Sempre há ampliação, sempre há reforma, sempre há modificação. Às vezes o CCM não era inteligente, vai transformá-lo em inteligente. Então, tudo isso precisa de um engenheiro eletricista, precisa de uma pessoa que saiba calcular, precisa de uma pessoa que conheça o CCM e toda essa montagem, esse cálculo e esse projeto. Então, as usinas de açúcar e álcool são muito, muito demandantes aí de CCM, né? Aqui na minha região, a indústria maior consumidora de CCM é as usinas sucalcooleiras, né? As usinas de açúcar e álcool aí, álcool etanol, agora não fala mais álcool, né? Etanol. Então, dessas 405 aí, todas demandando CCM, você pensa bem, né? E todo ano, ou tem reforma, ou tem ampliação, todo ano tem ou uma usina nova sendo construída. Agora as usinas de milho, que utilizam o milho como matéria-prima, né, para produção de álcool, essas usinas, tem uma série de usinas novas. No Mato Grosso tem muitas usinas novas sendo construídas, inclusive de donos estrangeiros. Sim, senhor, donos estrangeiros. Então, elas demandam bastante serviço nesse sentido, de cálculo e projeto de CCMBT. E elas têm uma infinidade enorme de motor. Tem motor pequeno, tem motor grande, tem, né, motor de tudo quanto é jeito. Motor que precisa acelerar, motor que não precisa, motor de velocidade fixa, tem de tudo. Então, ela demanda bastante CCM. E, além disso, tem também, por exemplo, as usinas siderúrgicas, como a Usiminas, a Belga Mineira, CSN, a ArcelorMittal e outras. Olha, a Usiminas eu conheço muito bem, porque eu passei a minha infância na cidade onde ela é construída, no Vale do Aço, em Minas Gerais. E só a Usiminas, ela tem um parque industrial de mais de 8 quilômetros de extensão. Imagina a quantidade de motores que não tem aí, não é? Tem muito motor. 8 quilômetros de parque industrial, você pensa bem. Desde a hora do recebimento até a hora do recebimento do minério, né, até a hora que sai a chapa, porque ela é uma usina siderúrgica de laminação de chapas de aço a frio e a quente. Ela tem alto forno, essas coisas todas. Então, ela tem uma demanda enorme de CCM. Agora, ela é uma usina enorme. E todas as outras usinas siderúrgicas também têm. A CSN também tem um parque industrial
extraordinário. Eu fiz muitos projetos de CCM para a CSN, não só novos, como reformas de CCMs para eles. Muito, muito, muito. E as siderurgias, elas são muito exigentes nas especificações, no detalhamento dos seus CCMs. Então, você precisa estar preparado, né, para ser um fornecedor de cálculos e projetos de CCMBT para siderúrgicas. Tem também aí as pequenas fábricas. Pequenas fábricas, entre aspas, né? Por exemplo, fábrica de sapato, fábrica de macarrão, fábrica de produtos alimentícios. Tem a Nestlé, que não é pequena, é enorme. Todas elas precisam de um CCM. E todas elas têm, assim, a sua especificidade, tem o seu detalhe, tem o seu, né? Então, a gente precisa conhecer para poder fornecer um projeto bem feito. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas como que eu vou entrar nesse mercado? Eu estou fora dele, não tenho nem ideia de como que eu vou entrar nesse mercado. Não tenho experiência de painel elétrico, como que eu faço? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é, é aprender sobre o cálculo do projeto CCMBT, né? Fazer o cálculo e projetar. Primeira coisa que você tem que fazer, senão você não vai entrar nesse mercado nunca. Mas na universidade a gente não aprende isso, não aprende mesmo. Eu também, quando saí da escola, da universidade, eu também não sabia, não aprendi. E o primeiro emprego onde eu fui contratada era para trabalhar justamente com CCM de baixa tensão. E eu não sabia nada, eu não tinha o menor conhecimento. Como é que fazia isso? Eu conhecia, né, as partidas de motores, conhecia os materiais elétricos mais ou menos, né? Eu não sabia nada direito. Na verdade, não sabia nada. Cheguei crua, nua e crua lá. E surgiu logo de cara aí uma série de projetos para serem calculados. E eu falei para o meu chefe, mas eu não sei fazer, como que eu faço? Ele me deu um calhamaço de documentos, falou para mim assim, ó, toma aí, estuda. Estuda aí e aprende como que a gente faz, presta atenção. E lá fui eu estudar. Passei, ó, horas, dias, noites estudando e tinha que entregar, porque tem prazo para entregar, não é ficar estudando, vou ficar estudando aqui. Não, tem prazo para entregar. Deu tudo certinho? Deu tudo? Foi uma beleza? Não, errei. Errei feio mesmo. Subdimensionei alguns equipamentos, né? Fiz o projeto lá subdimensionado em algumas partes. Na hora que foi montar o projeto, lá foi o prejuízo para a empresa onde eu trabalhava, porque estava subdimensionado, precisava comprar o que era certo. Então, quer dizer, eu conhecia muito, eu vim com uma boa bagagem da universidade, né? Mas lá não te ensina tudo sobre um CCM, por exemplo. Na internet tem muita coisa também para você aprender, mas é um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho lá. Como que é essa composição? Como que eu faço a composição desse CCM? Como que é um projeto de um CCM? Né? Desde o seu princípio até a sua entrega para o cliente. Como que é isso? Você precisa aprender, não é? Senão você não vai entrar nesse mercado. E por que um CCM de baixa tensão? O CCM de baixa tensão, ele tem algumas características, são comuns a várias empresas, né? Mas a composição, cada um tem a sua composição específica. Cada um deles. Então, o de média tensão já não é assim. O de média tensão não tem muita variável. A variável maior do de média tensão é o relé de proteção, porque o disjuntor, ou é a vácuo ou não é. Antigamente tinha disjuntor a óleo, hoje em dia o lance é o disjuntor a vácuo. Hoje em dia tem aqueles CCMs que eles são, como que eu falo, compactos, né? Eles são isolados a ar, mas ele é todo compacto. Só os grandes fabricantes têm esse compacto, por exemplo.
E só os grandes fabricantes têm também a certificação de montagem dos painéis de média tensão. No padrão dela, ela traz, às vezes ela importa, ou às vezes ela monta aqui no Brasil, igual a Siemens, a Schneider, a ABB, né? A Eaton parece que foi comprada pela Schneider, mas não sei se é a média tensão também. Então, esses grandes fornecedores têm, e não tem tanta variável assim. São poucas variáveis. Eu, particularmente, gosto demais do painel de média também, porque ele tem pouca variável assim de produtos, não é igual um CCM, que tem mais de 1000 produtos dentro de um CCM, dependendo do CCM, né? Ele tem poucas variáveis e tem um valor monetário, né, bem alto. Então, poucos produtos de um valor ótimo. Mas o CCM é a minha maior paixão, porque cada indústria demanda o seu CCM, do seu modelo, do seu tipo, da sua construção, da sua característica, e sempre o CCM é diferente do outro. Não tem um CCM idêntico. Ah, esse aqui é idêntico ao aquele. Não tem. Sempre tem um detalhinho que modifica. Então, por isso, eu acho que o custo-benefício do CCM na indústria é extraordinário. É um produto extraordinário o CCM. E o média tensão também mas ele não tem tanta variação assim, né? E as grandes empresas já absorveram muito bem o mercado de média tensão, né? Inclusive tem inversores de média tensão, as usinas, como elas estão gerando energia também, elas têm e estão aumentando muito a potência dos seus motores e elevando a tensão também. Então, algumas partidas, as bombas de alimentação de algumas caldeiras, por exemplo, de caldeiras para usinas que produzem muito, né, muitas toneladas por dia, precisam de motores de média tensão para acionar as bombas, por exemplo, de água. São 900 kV, 1000 kV, 1200 kV, e aí 1200 CV, desculpa. E 900, 1000, 1200 CV. Então, nessa tensão, não tem equipamento de baixa tensão, nessa potência, em baixa tensão, não tem equipamento que atenda essa corrente. Então, passe a partida em média tensão. Mas são poucas. A maioria é em baixa tensão. Tá? 440 no máximo. Né? 220, pouquíssimo. A gente nem vê, nas indústrias não. Em algumas indústrias pequenas, sim. Mas né, nas usinas que eu estou falando mais aqui, nas usinas siderúrgicas, não, 220 é pouco. É mais para distribuição de iluminação, essas coisas. Bom, então, como eu disse, quando eu comecei, eu fiquei apavorada, porque eu não sabia. Saí com muito conhecimento teórico da universidade, mas na prática, CCM, nada. Então, não havia uma metodologia, não havia uma sequência de trabalho, cada um fazia de um jeito, né? E eu tive que aprender na raça, internamente ali, perguntando para um, perguntando para outro, estudando, vendo os projetos anteriores, por que isso, por que aquilo, por que não isso, por que não aquilo. Então, isso tudo atrasa a produção, isso tudo faz você demorar no seu projeto. E como eu errei lá na hora de dimensionar, não sabia dimensionar direito, então, para evitar tudo isso, a primeira coisa que você tem que aprender é a fazer esses cálculos. Como que é isso? Como que se compõe, né? Esse CCM. Então, como eu estava falando, não tem uma metodologia, né? A gente não aprende essa metodologia. Né? Como é que faz esse passo a passo aí? Não tem onde ensina, não tem quem ensine, não tem onde aprender isso aí. Né? Ou não tinha, né? Onde aprender isso. Então, o que acontece normalmente com o engenheiro eletricista é que ele aprende as partes, né? Na escola a gente aprende como que são as partidas, como que faz a proteção, como que é isso, como que é aquilo, como que calcula,
uma corrente, como que calcula uma queda de tensão, essas coisas, né? Mas como que se compõe? Como que é a composição de um CCM, né? Só na prática mesmo que a gente aprende. A gente não sai sabendo isso da escola, né? Então, como não tem esse curso, a gente vai aprender ali na unha, né? No sofrimento e tal. Mas isso tudo pode ser evitado, não é mesmo? Então, com uma metodologia clara, específica, com uma experiência, né? Com a experiência de alguém ensinando, apresentando, mostrando, né? Todos ganham, né? Os engenheiros ganham, as empresas também ganham, né? Então, é muito importante que você, primeiramente, aprenda a fazer os cálculos e o projeto do CCM. Se você já sabe e quer aprender mais algumas coisas, também é muito importante. Muita gente já fazia CCM. As partidas evoluíram tanto, os CCMs evoluíram tanto. Os CCMs a maioria hoje em dia são inteligentes, são CCMs que se comunicam. O operador está lá no COI, no centro de operações, ele está lá longe do CCM, no entanto, ele sabe exatamente o que está acontecendo naquele processo. O CCM se comunica com esse operador, né, através das redes de comunicação. Quase todos os CCMs hoje em dia são inteligentes, nas grandes indústrias. Nas pequenas indústrias ainda não. Mas as partidas de motores também evoluíram muito. Então, às vezes, você já trabalhou com isso, você já conhece isso, mas talvez tenha algum detalhe que você ainda não saiba. A gente também precisa se atualizar, né? Se a gente está nesse mercado, a gente precisa saber tudo o que está acontecendo aí nesse mercado, né? Então, aprender a fazer com método, com uma sequência aí de trabalho que vai evoluindo, sem esquecer nada, sem deixar nada para trás, envolvendo todos os aspectos, aprendendo passo a passo, sem esquecer de nenhum detalhinho, né? E sem ficar dependendo do conhecimento do outro toda hora. Como é que faz isso? Ou como é que faz aquilo? Ou como é que eu calculo isso aqui, né? Então, aprender a fazer bem feito, de uma forma bem feita, de uma forma com métodos, isso aí é muito importante. Isso é uma das coisas mais importantes. Então, como que eu ingresso então nesse mercado, Angélica? Aprenda a fazer os cálculos e a projetar o CCMBT. Aprenda. Tá? A gente não aprendeu na escola um montão de coisa? Não, é só aprender a fazer esses cálculos, né? E também, assim, você sabendo fazer, você aprendendo a fazer esses cálculos, todo aí esse trabalho, né, sendo feito metodicamente, dentro de uma metodologia, né, dentro de um passo a passo, que é meio redundante, mas é isso aí mesmo. As empresas vão errar menos, você que se aprender a fazer, né, bem feito, vai errar menos também, né? E isso vai potencializar os ganhos da empresa e, consequentemente, os seus também, né? Com projetos mais assertivos e com custo de materiais otimizados, porque à medida que a gente aprende a fazer, a gente entende para que serve aquele material. Não é que nem eu que subdimensionei lá atrás, né? Não sabia muito bem, não fiz certo, né? Então, se você sabe fazer bem, se você aprende a fazer direitinho, você otimiza também o seu projeto, otimiza o valor do seu projeto, né? Sem onerar demais e nem também sem onerar, mas subdimensionar também não adianta nada, né? Então, fazer um projeto bem feito, um projeto que não seja caro, né? Um projeto que não seja... que eu posso fazer de qualquer jeito, vou pôr o mais caro de todos, vou hiperdimensionar, por exemplo. Aqui não tem erro, não vou errar aqui. Vou pôr um contator grandão aqui,
não tem erro, mas você vai onerar o seu projeto, não vai ficar um projeto bem feito. Então, primeiro passo, aprenda a fazer os cálculos do CCMDT e, consequentemente, a fazer o projeto desse CCMDT.